Agora Brasília, José Maria Trindade, as informações da capital federal. Oi, Zé Maria, bom dia. Salve, Tiago Berrage, muito bom dia a todos. Olha, Tiago, o espírito de corpo voltou a bater forte no Congresso Nacional. Logo depois da operação da Polícia Federal no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, os deputados e senadores começaram a questionar a naturalidade como ocorreu esta operação, que nem teve insistência, muito pelo contrário, foi contra do Ministério Público. Entendem os deputados e senadores de que não há como encarar como normalidade a entrada de policiais no prédio do Congresso Nacional, revirar gabinetes, revirar computadores de parlamentares e ficar por isso mesmo. Daí a reação do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Ele vai ao Supremo Tribunal Federal, através da Procuradoria, reclamar da ação da Polícia Federal no gabinete do líder do Senado, o senador Fernando Bezerra. Foi uma pressão interna. O grupo do Chá das 5 do Senado Federal entendeu que se um líder do governo é alvo de uma operação assim, que nem tem tanta urgência, de fatos que eles consideram pretéritos, esta palavra é usada pelos senadores como se fosse uma espécie de manto para encobrir crimes anteriores, E aí a reclamação foi geral, dizendo que se acontece isso com o líder do governo, no gabinete da liderança do governo no Senado Federal, os outros senadores é que ficariam mais expostos. Agora, só que a defesa do Senado, argumentada ali pelo presidente Davi Alcolumbre, é pior do que a própria ideia de normalidade em operação assim. Olha, Tiago, ele diz que por enviar à primeira instância um julgamento de senador, por ser um ato que não era ainda do mandato parlamentar e que não era função de um congressista, esta ação não poderia ser dirigida por um ministro do Supremo. E é por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso divulgou nota, pontuando ali a legalidade da operação e as razões para esta autorização. Tiago, não é normal que a Polícia Federal entre no Congresso Nacional, que pela Constituição é protegido, inclusive com polícia legislativa própria e uma legislação própria, mas também não é normal que deputados e senadores participem de desvio de recursos. Esta é uma investigação de desvio de 5 milhões e 500 milhões de reais. Pai e filho, pai senador, filho deputado federal. Se não é normal a operação, não deveria ser normal também o envolvimento de parlamentares nesse tipo de crime, para que não aconteçam ações e operações como essas no Congresso Nacional, que eu digo que é sim uma vergonha, era só não cometer os crimes pretéritos, Claro, Zé, e essa reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, hein? Isso aí foi uma pressão interna dos líderes que disseram que não dava para encarar com naturalidade, que pelo menos houvesse aquele jus esperniantes, ou seja, o direito de espernear. E foi isso que ele falou, olha, pera lá, mas foi uma reação tardia quando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, telefonou dizendo, olha, vai acontecer dentro de instantes uma operação aí no Senado Federal, ele encarou com normalidade. Foi depois da reação dos líderes é que ele reagiu assim. Cada dia ele deve se olhar no espelho e se sentir mais próximo e mais parecido do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros. Só falta aquele implante charmoso nos cabelos, Zé Maria, bom dia, que é o Bruno Garchagen. Zé Maria, Raquel Dodge não quis decidir, jogou a batata quente pro sucessor, se apresentava ou arquivava denúncia contra Rodrigo Maia, com base naqueles inquéritos da Polícia Federal que responsabilizam o deputado pelo crime de corrupção passiva, envolvendo num caso a OAS e no outro caso a Odebrecht. Qual a sua avaliação aí, Zé Maria, a respeito disso, no momento que o Rodrigo Maia está sendo alvo de críticas justas por conta dessa aprovação aí da mini-reforma eleitoral? Olha, o que dizem por aqui é de que havia ali um trabalho de setores do Congresso Nacional, inclusive do presidente da Câmara, para tentar reconduzir a procuradora, agora subprocuradora Raquel Dodge,
à Procuradoria-Geral da República. Então, havia ali uma troca, mas é apenas rumor, apenas entendimentos aqui da política. Mas, na prática, é o seguinte, o Ministério Público, me disse um subprocurador é um cargo na Procuradoria-Geral, né? É uma função. E eles me dizem que a ação de aceitar ou não a delação, segundo a última decisão do Supremo, é do Ministério Público. E isso é uma resistência a esta parte da delação. Mas ficou tão mal explicado que ninguém sabe dizer exatamente o porquê desse filtro, né? A gente sabe que os tribunais superiores têm, sim, muito de política, mas é que nunca ficou tão explícito assim, Bruno, esse envolvimento da política e da função jurídica do Ministério Público Federal de denunciar e de pedir investigações a parlamentares. Pela decisão do Supremo, o Supremo só homologa ou não as delações premiadas. Essa decisão fica com o Ministério Público. O que é questionável, né, é esta posição da Procuradora-Geral, e daí é que surgiu aquela reação em que os procuradores pediram afastamento da Lava Jato e agora estão voltando, né, com a saída de Raquel Dodge. Ela já é passado na Procuradoria-Geral da República. Constantino. Eu quero saber o seguinte, quando os poderes estão em paz e fazendo pacto é que a gente fica preocupado. Essa tensão entre os poderes eu acho que é saudável para a democracia. A pergunta é se você acha que tem alguma possibilidade de reação do Senado e do Davi Alcolumbre, até para retaliar, entre aspas, a decisão do Barroso e do STF, se eles finalmente tiram da gaveta, por exemplo, algum estudo de impeachment de ministro do STF. Isso seria bom para o país, né? Olha, você disse tudo. Quando aqui está no acordo, votação no Congresso em acordo, votação simbólica, olha, não sai boa coisa não, nunca. Eu até tenho uma frase que digo, olha, quando esse plenário ficar cheio, fique preocupado, porque eles sempre votam contra os seus interesses. É assim mesmo. Agora, na Praça dos Três Poderes, esta troca de cotoveladas, ajustamento de espaço, isso é muito positivo porque pode resultar num país melhor, com poderes ali fazendo peso e contrapeso. Você tem toda a razão, é preciso mesmo essa disputa. Reação no Senado é uma reação política. Foi uma pressão de líderes de todos os partidos, medo aí de continuidade da Lava Jato, esse terror que assombra as noites dos parlamentares por aqui. Então é apenas uma reação política no sentido de, olha, vai devagar, não é tão simples assim uma operação desse monte, e foi mesmo uma reação de baixo para cima, não foi do presidente, porque se fosse dele, seria ali na hora da operação e não horas depois, tardio, já é resultado de pressão. Ele está permeável a esta velha política que ele ganhou, né, na disputa para a presidência do Senado em fevereiro. Zé Maria, bom trabalho. Até mais tarde. Muito bem, Thiago. Muito obrigado. Bom dia. Olha, rapidamente.